Ei gente, tudo bem? Você tem um bebê em casa ou uma criança maiorzinha, quer viajar, mas não sabe o que fazer? Eu trouxe uma pessoa aqui hoje para poder esclarecer algumas dúvidas. Vem com a gente. Eu tô aqui hoje com a Thalita Scorali, que é minha amiga. Ela é do blog da Thalita. Ela também é viajante, só que hoje ela veio falar de uma coisa super especial. Porque a Thalita agora é mamãe, inclusive tem uma criança insana aqui. andando Ela vai pelo chão. aparecer e eu tenho que ficar olhando pra ela. Pois é. E hoje eu chamei a Thalita pra gente poder trocar uma ideia sobre viagem com o neném. Porque eu não tenho bebês e eu queria saber um pouco como que é viajar com o neném, quais são as dificuldades, o que ela aprendeu nesse meio tempo. Porque assim, a Clarinha, que tá aqui do lado, ela simplesmente já conhece mais lugares do que eu. Mentira! Então por isso que a gente tá aqui, porque na verdade a Clarinha é a pessoa mais importante desse vídeo. Mais viajada. Mais viajada. Eu vou colocar ela no chão de novo, mas aqui Porque ela tá a Clarinha, reclamando. vocês conheceram ela, prazer. Aí depois também é só entrar lá no Instagram da Thalita que vocês vão ver muito, vai ver mais Clarinha do que qualquer outra coisa. Me conta, Então, como que começou tudo, assim? Clarinha, na verdade, na barriga, né? Clarinha já era super viajada, porque além do meu blog, eu trabalho com uma empresa de cosmético e eu viajo o Brasil dando treinamento. E eu tinha vários treinamentos agendados e eu fui com barrigão durante a gravidez, né, pra esses lugares. Então, viajei norte e sul do país com barriga. Teve alguma dificuldade? Então, aí já começa, né, a ser um caso específico, porque além de ter prioridade, que de fato A Clarinha. eu só passei a entender depois que eu me tornei grávida, porque realmente, sabe, às vezes você tá indisposta, ou enfim, a gente vai falar muito sobre isso. A gente tá indisposta ou tá cansada, né, o corpo tá pesado, então é realmente importante ter aquela fila e você passar na frente pra você ter um pouco mais de tranquilidade, né? Mas tem também a questão das companhias aéreas, dependendo da sua gestação, das semanas da sua gestação, você não pode viajar. E eu só fui saber disso quando eu já estava em Petrolina. E eu tava com, sei lá, acho que 30 semanas e o máximo pra companhia aérea que eu estava viajando eram 28. E aí pra isso eu precisava de um atestado e eu não tinha. E aí eu tive que, a minha viagem obviamente foi remarcada. E eu tive que ir no hospital pegar um atestado de que tava tudo bem pra eu poder voltar pra minha cidade. Mas você perdeu o voo, perdeu tudo. Perdi. Ficou indignada porque não conseguia chegar em casa. Mas a culpa foi minha, então por isso que é bom falar, né? Que as grávidas já tem que pensar nisso, que se for viajar, Sim. tem que ver em relação à companhia aérea qual que é a restrição, até quantas semanas você pode viajar. Pesquisem, né? Antes. Isso é muito importante. Tá, e aí depois? Então Clarinha super viajou. E depois depois que eu tive ela, com um mês já começou as viagens. Eu nem queria, pra falar a verdade, assim, levar ela e tudo mais, mas como a gente, né, eu fiz a amamentação exclusiva, como ela só mamava no peito, eu precisava levar ela pra onde eu ia. E aí eu precisei fazer uma viagem a trabalho pra São Paulo. E aí eu precisei levar ela com um mês, então foi a primeira viagem dela de avião. E aí, assim, Ela tinha um mês. eu fui morrendo de medo, né? De tipo, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa. Poxa. E assim, a gente sabe, e eu acho que toda mãe fica com receio, né? Ainda mais assim, mãe de um recém-nascido, de um bebê muito pequenininho, ainda não tomou todas as vacinas. Não, tá aprendendo a ser mãe também, né? E ficar num ambiente fechado, né? Então assim, a gente fica com medo. Mas aí eu conversei com a pediatra, expliquei a situação, falei, nossa, eu preciso ir. E deixar ela, eu acho que é pior do que levar. E aí a pediatra falou, Thalita, aprenda uma coisa, conciliar carreira e maternidade é difícil mesmo, é desafiador. Mas se você precisa fazer, vai, sabe? Faz. Não deixe de ir. Não deixe de ir. E aí ela passou remédio pra dor, pra febre, caso ela tivesse alguma coisa, e falou, vai, sabe? E eu acho que a primeira dica é essa, sempre conversar com a pediatra do seu neném antes, porque cada neném também é de uma forma, cada criança é de uma forma, às vezes tem alguma particularidade. A Clara, graças a Deus, era muito saudável, então era só mesmo assim, alguma prevenção, mas né, não tinha nenhum cuidado específico. Daí a gente eu fui morrendo de medo e foi bem mais simples do que eu pensava, até porque foi uma viagem curta, né?
só mesmo cuidado na decolagem, na aterrissagem de... eu ouvi. O ouvido realmente, né, tem... incomoda a gente. Pois é, aí a médica pediu pra colocar ela no peito, pra que ela pudesse sugar, enquanto isso que diminui a pressão. E foi muito tranquilo. Durante o voo, uma curiosidade, né, bebês, assim, recém-nascidos principalmente, eles amam o barulho contínuo, né, que a gente chama de ruído branco. E o avião tem esse barulho, né, fica o tempo todo... Então ela dormiu lindamente, graças a Deus, assim, ela só estranhou um pouquinho na subida realmente, né, e na descida, mas eu acho que foi até por questão de eu estar muito tensa, e isso da mãe passa pro neném, então eu fiquei um pouco tensa e tudo mais, natural, e eu acho que ela sentiu isso também, mas depois ela relaxou e foi tranquilamente. Ai, Gabi, meu Deus do céu, imagina, um mês. E aí foi bem tranquilo. E aí depois disso foram outras, aí a gente viajou de carro, ela foi pro Rio, depois a gente foi numa viagem de férias para as cachoeiras de Bitipoca, foi bem tranquilo também. No carro é mais tranquilo porque já é a rotina dela na cidade, né? No carro a dica levar um monte de brinquedo e tentar de todas as formas conseguir deixar o neném, né, quieto, porque ainda mais agora com ela crescendo, nossa senhora, ela não para mais. Pra Bitipoca dá 1h30, 2 horas de carro daqui de Juiz de Fora, né? Então não é uma viagem muito longa dentro do carro. Mas pro neném é muito tempo, né? Por exemplo, pro Rio, que dá 2h30, 3 horas, já é mais cansativo. A gente foi pra praia recentemente, que aí com ela maiorzinha já querendo movimentar e pegar tudo, foi mais complicado, porque aí são umas quase 5 horas de viagem. E aí você precisa ter jogo de cintura e saber que assim, você tem que ir no ritmo do seu bebê, do seu neném, da sua criança. No nosso caso, por exemplo, a gente, assim, é um tratado, sabe? Se ela estiver dormindo, a gente não para por nada. O pneu pode furar, pode acontecer, mas a gente segue a viagem. A Thalita também foi pro cruzeiro recentemente e levou Clarinha também. E o cruzeiro também eu fiquei morrendo de medo. Conversei com a pediatra antes, expliquei a situação, falei, e aí, o que eu faço, quais são as recomendações que você me dá e será que ela vai enjoar? Eu acho que era o meu principal medo, né, porque o balanço do navio é muito... Ai Deus, deixa eu tirar isso, porque minha vai quebrar a câmera da mamãe. Então assim, o balanço do navio é muito forte, né, e eu já fiquei, era o meu 5º cruzeiro. Nos primeiros eu sentia muito enjoo, assim, né? Eu ficava indisposta e tal. E aí eu fiquei com medo disso. Então a pediatra receitou um remédio em caso de enjoo e só, assim, não teve nenhum. Ela também falou em relação à alimentação. Como a Clara já tá começando a introdução alimentar, pra eu ficar de olho no que eu ia dar, preferir alimentos que tivessem, né, fechados, frutas e tudo mais. Tirando isso, de boa. Então, eu fui e também foi uma experiência melhor do que eu imaginava. Eu fiquei com medo da Clara enjoar e eu acho que o balanço do navio fez com que ela dormisse mais ainda. E foi nível normal. E você aproveitou um pouquinho mais. Agora o negócio é pensar que assim, é uma rotina completamente diferente. Em todos esses casos, no caso, por exemplo, do cruzeiro, a gente tinha uma rotina que era diferente da grande maioria dos outros passageiros que, né, dormiam e acordavam tarde, e iam para shows à noite e curtiam, e a gente não fazia isso, porque no caso dela, ela tinha uma rotina completamente diferente, acorda muito cedo, então a gente ia para as piscinas tudo vazio, todo mundo dormia. Você tentou não sair da rotina dela, pra poder não dar problema também, né? E aí, assim, ela segue uma rotina... E tem uma outra questão também que eu acho muito forte, é o que levar na bagagem de mão ou de emergência ali, seja no carro ou em qualquer lugar. Aquela bagagem precisa de mão mesmo, que tá o tempo todo com você, com um bebê. Então, uma criança. O que fazer? Além de coisas pra interação. Pois além de coisas pra interação, eu acho que remédios, né, caso eles tenham alguma coisa, ou enfim, remédio pra enjoo. Sim. Eu sempre levei, apesar de eu não ser a favor, então assim, eu sempre levava e nunca usava, mas eu sabia que se precisasse estava lá. Fraldas, né, pra troca do bebê mesmo, e fraldas de pano, porque se gofar, se sujar, cara, você precisa de coisas pra
se limpar, né? Limpar o bebê e também limpar a mãe. E aí uma outra dica muito importante, que eu não parava pra pensar nisso. E até que aconteceu nessa viagem de avião, inclusive, foi que a gente sempre leva muda de roupa extra pro bebê. Sim. Caso ele suje, mas muda de roupa extra pra mãe. Porque se golfar, se sujar, aí você fica toda... A Clarinha tem quase 10 meses, mas ela é super calminha. Eu acho que isso também é uma coisa, ajuda, né? Que depende muito do temperamento da criança, mas independente do temperamento da criança, vai ser o mesmo você estando em casa ou viajando. Então eu li isso outro dia e faz todo sentido pra mim, assim, que viajar com criança é você ter a mesma rotina cansativa, só que apreciando uma bela paisagem. Ou seja, viagem. Exatamente, porque assim, eu acho que não pode ser um impedimento, sabe? Porque senão você vai ficar em casa para sempre, até a criança ter uma certa idade. Vai ser cansativo, assim, né, sendo bem sincera, vai ser estressante em muitos momentos. Você vai falar, meu Deus, por que eu tô aqui? Por que eu fiz isso? Por que eu saí de casa? Só que assim, é tentar curtir, é tentar aproveitar. Mas você sabe que às vezes também rola essa questão, assim, já aconteceu comigo, inclusive, de eu estar numa viagem e acontece algum perrengue, né, sempre, né, porque viagem sempre acontece alguma coisa, ou, né, muito fácil ter imprevisto, e eu pensar, meu Deus do céu, por que eu saí da minha casa, por que eu tô aqui, por que eu tô me sujeitando a isso, aí depois passa a falar como eu sou idiota. É experiência. Isso é muito bom, sabe? Uma bagagem de mão, levar tudo que você possa precisar, né? Depois você... De prevenir mesmo. Depois você vai pegando as manhas, você vai vendo, né? Ah, dá pra ser mais econômico. Sim, mas sem brinquedo, sem uma coisa pra interação, é insano. E essa dica também da muda, ou Da mãe. paninhos, enfim. Muda da mãe. Quando ajuda que eu muito. ia pensar isso na minha vida? Quando Nunca. você for mãe, você vai Ah, saber. era com uns aninhos. E esse aqui é o batom da mãe dela, maravilhoso. Eu gosto de viagens. Você acha que viajar não é impedimento nenhum se você tem neném? Pelo contrário, né? Sai de casa, gente. Vai passear com seu neném lindo de olho E azul. aí, assim, começar a pensar em programas, né, que Muda a sejam mais rotina, né, voltados gente? pro bebê também. E a dica principal também pra todo mundo que tá assistindo, que tem filho ou não, é paciência e, assim, Com o filho do outro, empatia né? com os pais, sabe, que estão passando por isso. Porque não é fácil, sabe? É uma criança que tem, sabe, a vontade dela e às vezes tá impaciente ou tá desconfortável de não estar no ambiente dela. Então às vezes ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai estranhar. E assim, às vezes acontece. Eu mesma, antes de ter filho, eu às vezes olhava e falava, nossa gente, mas essa mãe vai fazer essa criança parar, não. Sabe? Olha que tipo de pensamento, né? Que hoje em dia eu falo, poxa, você nunca sabe o que a mãe tá passando, sabe? Então não julga, respeita e tenta ajudar se possível, né? Mas também eu acho que vai muito, a não ser que seja uma exceção. Igual a Thalita, por exemplo, ela teve que viajar com a Clara quando ela tinha um mês, não tinha como, era um compromisso que não tinha jeito. Mas assim, se você for fazer uma viagem de férias e vai ter que viajar de avião e quer fazer uma viagem dessa e tem uma criança e tem um neném, também às vezes vale você considerar o destino que você vai. Você compensa às vezes, será? Ficar muitas horas dentro de um avião pra poder ficar, sei lá, uma semana fora de casa com o neném. Às vezes não é melhor você fazer uma viagem de carro, por exemplo, que é mais perto, mais tranquilo. Só nesse período, né? Até a criança ter idade suficiente, começar a entender. Pensar mesmo. Né? Pesquisar e... Igual eu falei, depende muito do neném. Né? Depende muito das necessidades dos pais, enfim, uma série de coisas. Às vezes E não tem adaptar, e adaptar, né? Tentar fazer o melhor possível pra todo mundo. Pro neném, pra criança, pros pais, pras outras pessoas, né? Todas essas viagens que você fez, sempre tinha alguém pra poder te ajudar com ela, além do seu marido? Geralmente era nós dois. Quando dava, quando tinha alguma companhia, nossa, ajuda muito também, sabe? Qualquer amigo, qualquer pessoa que vira e fala, ai, deixa eu pegar aqui 5 minutinhos, você não sabe como alivia, sabe? Então, amigos, companheiros de viagem são muito bem-vindos. Porque tem as viagens, começa a viajar mais em família, né? Porque vai todo mundo junto, Nossa, cada hora tá maravilhoso. com a criança no colo. Bom, gente, então esse foi o vídeo com a minha amiga Thalita. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, vou dar um pulinho lá também no canal da Thalita. Já foi até na Fátima Bernardes
mais, meu amor. Você tá pensando o quê? Entendeu? Essa é a palavra mais incrível da minha vida. Estou me Ai, sentindo gente. assim, num poder. Um beijo. Até a próxima.